Boa noite, igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Mais uma oportunidade que Deus nos concede de nós estarmos juntos. Nesse nosso culto de toda quinta-feira, culto esse dedicado à oração e à pregação da palavra. Como você sabe, nós estávamos programados para voltarmos às nossas reuniões presenciais lá na nossa igreja, mas infelizmente isso não foi possível. A prudência fez com que nós continuássemos nesse formato à distância, às 19h30, reunidos em uma sala virtual de oração e agora nos colocando diante da palavra do Senhor para ouvirmos a exposição do texto selecionado para esta noite. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 22 até o capítulo 4, versículo de número 6. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo de número 22, nos diz assim a palavra do Senhor. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos nesse culto dedicado ao Senhor e nesse momento, diante das Escrituras Sagradas, para ouvirmos a voz do Teu Espírito Santo falando conosco, através da exposição desse texto e do tema que nós temos a discutir nesta noite. Senhor Deus, nós pedimos, ajuda-nos de tal forma que sejamos, ó Pai, pessoas que vivem neste mundo, ó Deus, que trabalham, que estudam, que desenvolvem as suas atividades para a honra e glória do Senhor, dando testemunho, ó Deus, e agindo de forma, ó Pai, que as nossas vidas possam ser luz e sal em uma sociedade corrompida, ó Deus, apodrecida e em trevas, Senhor. Usa-nos, nós pedimos, para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos prosseguindo na nossa série de mensagens com base neste livro, A Missão do Povo de Deus, uma teologia da missão da Igreja, de Christopher Wright. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre o tema Pessoas que vivem e trabalham na esfera pública. Pessoas que vivem e trabalham na esfera pública. Bom, mas antes de continuar, deixa eu explicar a vocês o que eu estou querendo dizer com essa esfera pública. Vejam que a maioria de nós que cremos em Cristo vive o dia a dia nesse mundo, estudando, trabalhando, se preparando para o futuro, ganhando a vida, cuidando da família, pagando seus impostos, contribuindo para a sociedade e para a cultura em que nós estamos inseridos.
Percebam então que esse envolvimento com a sociedade, ele diz respeito a homens e mulheres de todas as idades, desde os adolescentes até os idosos. E em alguma medida, e de acordo com a nossa maturidade, responsabilidade e deveres, nós estamos inseridos nisso que eu estou chamando de esfera pública. A esfera pública, sobre a qual eu estou falando, diz respeito a todo o esforço cooperativo humano em projetos produtivos e em atividades criativas na sociedade em que nós vivemos. Por isso, a esfera pública ela envolve o trabalho, o comércio, a profissão, o direito, a indústria, a agricultura, engenharia, educação, medicina, mídia, política, governo, lazer, esporte, artes e entretenimento também. Esse é o mundo dos compromissos sociais e das atividades humanas, onde a maioria de nós gasta a maior parte do nosso tempo. Dito isto, então, cabe a pergunta: em que sentido a vida dos crentes nesta esfera pública faz parte da missão do povo de Deus? Talvez, ao ouvir esta pergunta, você já tenha aí uma resposta e já esteja pensando: bom, é claro, é em sociedade que a gente deve desenvolver a missão que nos foi dada por Deus. Foi a este mundo que Deus nos enviou e é lá onde nós devemos viver e pregar o Evangelho de Jesus Cristo no poder e na direção do Espírito Santo. Mas será que a gente se dá conta disso quando se levanta para vestir o uniforme da escola? Ou a roupa para ir ao curso, à faculdade ou ao trabalho? Será que nós estamos conscientes dessa nossa missão quando, ao longo da semana, nos posicionamos para assistir uma aula, nesses tempos, uma aula online? Ou então, quando nós vestimos o uniforme do trabalho, abrimos uma loja, ou então em casa, no chamado home office, nos colocamos diante de uma tela de computador para discutir assuntos relacionados à nossa profissão? Será que fazemos as coisas automaticamente sem pensar na nossa missão como povo de Deus na esfera pública? Será que essa rotina tão comum ela tem algum propósito além de dar para a gente a oportunidade de ganhar dinheiro suficiente para o sustento da nossa família e para as ofertas àqueles que desempenham a verdadeira missão de alcançar os perdidos com o Evangelho? E eu digo isso porque muitos pensam que a atividade missionária ela foi dada apenas a algumas pessoas da igreja e deve ser desempenhada em locais e em condições bastante específicas. Quando se fala em missão ou em ser missionário, a nossa inclinação é pensar em quem está assim dedicado em tempo integral, em levar o evangelho a pessoas nas condições mais miseráveis, nas periferias, ou então em lugares mais remotos de outros países, países esses marcados por religiões idólatras e o completo desconhecimento da população sobre quem é Jesus Cristo. Nós temos então a tendência de enxergar a essas pessoas designadas para essas atividades como missionários e não temos a tendência de enxergar a nós mesmos como missionários na esfera pública da sociedade em que nós vivemos. Para muitos de nós, o missionário é alguém que foi chamado, capacitado e enviado para pregar o Evangelho. Mas eu quero chamar a sua atenção nesta noite, meu irmão, minha irmã, você que vive e trabalha nessa esfera pública, para o fato de que Deus chamou você e que o Espírito Santo capacitou você para ser um missionário, para ser uma missionária, lá nos lugares e nas circunstâncias em que você vive, estuda e trabalha no seu dia a dia. Eu quero despertar a sua atenção para o fato de que, para a maioria de nós, a esfera pública da sociedade é o nosso campo missionário. Só que eu quero ir além disso. Eu quero levar você a perceber que Deus não está interessado nessa esfera pública da sua vida e do seu trabalho apenas se valendo disso como um contexto para o evangelismo. Deus está interessado na sua vida, nos seus estudos, no seu trabalho e nos seus relacionamentos na sociedade como algo importante por si só. Eu desejo
desfazer qualquer ideia que você tenha sobre seus estudos, trabalho, lazer, entretenimento, ou então a prática de esportes como algo assim secular. Algo com o que Deus não está assim lá tão preocupado, enquanto que a vida de oração, a leitura da Bíblia e os cultos são as coisas que realmente importam para Deus. E isso porque, se nós pensarmos dessa maneira, se nós pensarmos assim, nós seremos levados a acreditar que gastamos a maior parte do nosso tempo em tarefas que não dizem muito respeito a Deus, o que não é verdade. As consequências desse pensamento serão terríveis para você e para a missão que foi dada por Deus a você. Pensando assim, nós encararemos a vida na esfera pública de pelo menos uma de duas formas. Ou de uma forma indolente, ou então de uma forma idólatra. De forma indolente, então, nós encararemos a vida na sociedade de maneira preguiçosa, displicente, com desdém, porque, afinal, Deus não se importa muito com a minha vida secular e o que eu faço lá. Meus estudos, trabalho, lazer, entretenimento, esporte dizem respeito à minha vida, ao meu futuro, à minha saúde ou à minha família, apenas e nada mais do que isso. Por outro lado, encarar a vida na esfera pública de forma idólatra fará com que eu me envolva com tanta dedicação a esta vida secular, a tal ponto de ser capaz de tudo para encontrar nos estudos, trabalho, lazer, entretenimento ou esporte a minha suprema, completa satisfação. Daí, para a minha realização nessa esfera pública de vida e trabalho, eu serei capaz de pecar, seja para não perder aquilo que eu já conquistei, ou então para alcançar o que eu ainda não tenho. Essas duas formas de encarar a vida e o trabalho na esfera pública, elas são desesperadoras e elas são condenadas na Bíblia. A indolência faz com que a gente perca o sentido e o propósito de Deus para nós neste mundo. Da mesma forma, encarar a vida e o trabalho na esfera pública de forma idólatra será igualmente desesperador, porque não há nada neste mundo que possa dar sentido, propósito e plena satisfação à nossa vida, desde que vivida à parte, distante de Deus. Vejam que, na verdade, é encontrando plena satisfação em Deus que nós encontraremos propósito na vida e no trabalho nessa esfera pública. É somente tendo a Deus como alvo dos nossos desejos, dos nossos prazeres e da nossa realização nesta vida que nós encontraremos alegria nos estudos, no trabalho, no lazer, no entretenimento, no esporte e no cuidado com a nossa saúde. Então, a nossa questão para essa noite é a seguinte: o que temos a aprender sobre a vida e o trabalho na esfera pública como povo de Deus? É o que nós veremos, tomando como base o texto que nós lemos no início desta pregação, onde, neste trecho da carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo harmonizou a vida e o trabalho na esfera pública com o serviço a Cristo, o nosso Senhor. E ao fazer isso, o apóstolo Paulo deu à vida e ao trabalho nessa esfera pública o seu devido valor dentro dos propósitos de Deus para os crentes em Jesus. O apóstolo Paulo ele foi adiante e então ele submeteu tudo à esfera espiritual, incentivando os crentes a colocarem as suas vidas em oração diante de Deus, mas ele não parou por aí. O apóstolo Paulo mostrou que nós devemos nos preocupar com aqueles que foram, sim, separados para o ministério missionário, apostólico específico, sem nos esquecermos da nossa vida e do nosso trabalho nessa esfera pública da sociedade, ainda que nós não sejamos missionários nesse sentido tão específico. O apóstolo Paulo, então, ele começa destacando a vida e o trabalho na esfera pública como realizados para o Senhor. A vida e o trabalho na esfera pública como para o Senhor. O apóstolo Paulo está neste trecho da carta se dedicando às instruções para grupos específicos da igreja lá em Colossos. Depois de ele escrever dando instruções às mulheres e aos homens no casamento, aos filhos e também aos pais, ele passa a escrever aos escravos
e aos senhores dos escravos que eram crentes e faziam parte ali daquela igreja. E ele já começa dizendo que a relação entre os escravos e seus senhores deveria ser encarada como algo muito acima dos deveres e das responsabilidades de um para com os outros nas suas relações humanas. Nos versículos 22 a 24, nós lemos, veja aí comigo novamente na sua Bíblia. O apóstolo Paulo escreve: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Percebam como o apóstolo Paulo condena essa atitude indolente na vida e no trabalho na esfera pública, quando ele escreve que os escravos não deveriam obedecer somente quando estivessem sendo observados pelos seus senhores. Eles não deveriam agradar aos seus senhores só quando estivessem debaixo de vigilância. O apóstolo Paulo não era então adepto daquele ditado que diz: quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Ele não era adepto da ideia de uma pessoa só fazer o que é ético, justo, correto, direito, conforme seus deveres e responsabilidades, enquanto estivesse ali sendo observada, controlada ou monitorada por alguém. Caso contrário, essa pessoa faria o básico de qualquer jeito, sem grandes preocupações. O apóstolo Paulo defende aqui a seguinte ideia: tirem da frente de vocês os senhores, os chefes, os patrões, os encarregados, os gerentes, os comandantes, os professores, os diretores, os inspetores, as pessoas que exercem autoridade e controle sobre o que vocês fazem. Coloquem no lugar dessa pessoa o Senhor Jesus Cristo. Agora pense, como vocês agiriam nessa condição? Por isso, então, desempenhem a atividade de vocês na esfera pública em temor a Jesus. Façam tudo de coração como se estivessem trabalhando para o Senhor Jesus. Pensem que é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. A ideia do apóstolo Paulo é: vivam, estudem, trabalhem e realizem suas atividades na esfera pública, realizando seja lá o que for, com excelência, dedicação e maestria. Independentemente se alguém vai dar um tapinha nas suas costas, se vai elogiar você ou se vai estar ali cobrando seus resultados. Pensem, é a Cristo o Senhor. É diante dele e para ele que vocês estão fazendo isso. O apóstolo Paulo ele também adverte aos senhores dos escravos, escrevendo aqui no versículo 1 do capítulo 4. Ele escreve: senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Então, nós devemos saber que é diante do Senhor Jesus e a fim de prestar contas a Ele que nós fazemos negócios, que dirigimos uma empresa, que somos responsáveis por funcionários, que instruímos pessoas, que ensinamos, que ordenamos, que delegamos tarefas, que estabelecemos metas de produção para aqueles que estão ao nosso serviço. Nós devemos saber que é debaixo do Senhor Jesus, que está nos céus, que nós devemos dar o que é justo e direito a quem está debaixo da nossa responsabilidade. Nós devemos honrar, pagar, retribuir o que é justo e direito a quem desenvolveu o seu trabalho. Como consequência, fica claro que nós não devemos, então, criar dificuldades, explorar, reter ou promover o desalento em quem está debaixo da nossa autoridade nessa esfera pública da sociedade em que nós vivemos e com relação ao cargo em que nós ocupamos. Percebam, meus irmãos e minhas irmãs, que o apóstolo Paulo
Ele só pôde escrever isso a escravos e senhores porque ele tinha plena consciência de que o trabalho é uma ideia de Deus. Na verdade, o trabalho e tudo o que se faz necessário para o seu desenvolvimento e que diz respeito ao planejamento, à sua execução e à sua avaliação, tudo isso é consequência da humanidade ter sido criada à imagem e à semelhança de Deus. Daí então, quando nós estudamos, trabalhamos, realizamos tarefas, criamos coisas, nós estamos refletindo algo da natureza de Deus em nós. A imagem e semelhança de Deus em nós. Vejam que desde o Éden e antes do pecado ter entrado no mundo, o Senhor Deus entregou à humanidade a tarefa de governar, servir e cuidar da natureza criada, e não só isso. A humanidade, ela poderia ter prazer, alegria e satisfação nessas atividades. O trabalho ele é importante porque faz parte da intenção de Deus para conosco, porque era o que Deus tinha em mente quando nos fez, e além disso, o trabalho é um privilégio que nos foi dado para a nossa participação e a nossa contribuição na criação de Deus. Mas é claro que o trabalho, como tudo no mundo criado por Deus, foi afetado pelo pecado. O pecado ele perturbou e distorceu tudo o que diz respeito à imagem e à semelhança de Deus na humanidade. E foi sob a condenação das nossas transgressões e pecados que o trabalho passou então a ser visto como resultado de uma maldição. Mas o trabalho faz parte da nossa natureza humana criada originalmente santa, pura e sem pecado. Daí é que a gente deve pensar seriamente nas respostas a perguntas como as que eu vou lhes fazer agora. Você vê seus estudos ou trabalho como nada além de um mal necessário? Você tem a dimensão exata e precisa da importância da sua vida e do seu trabalho na esfera pública? Você vê seus estudos ou trabalho como um meio de viver para a glória de Deus? Como uma forma de participar dos propósitos de Deus para este mundo e neste mundo? Você vê propósito e valor de Deus na sua vida e no seu trabalho na esfera pública? Pense, meu irmão, minha irmã, seja você adolescente, jovem, adulto, idoso ou idosa, pense seriamente sobre essas questões ao longo desta mensagem. Agora percebam que uma consequência do que o apóstolo escreveu aos escravos e senhores na sua carta aos Colossenses é que Deus governa e faz auditoria nessa chamada esfera pública. Deus governa e faz sua auditoria na esfera pública dos nossos relacionamentos em sociedade. Para quem pensa que Deus está lá no céu preocupado e com seus olhos atentos só para o que acontece em um culto dedicado a Ele, ou para os ritos religiosos realizados particularmente por aqueles que nele creem, quem pensa assim deve saber que Deus observa tudo o que se passa no restante da sua semana e não apenas no domingo, tanto na esfera pública quanto na esfera privada da sua vida. Como governante da esfera pública dos nossos relacionamentos, o Senhor Deus concede a nós deveres e responsabilidades. E como auditor dessa esfera pública dos nossos relacionamentos, o Senhor Deus exige, como qualquer auditor, completa integridade e transparência. A vida pública, ela é feita de escolhas pelas quais nós somos moralmente responsáveis. A vida pública, ela é feita de escolhas pelas quais nós somos moralmente responsáveis. E há duas verdades, dois lados da mesma moeda que permanecem em união no que diz respeito a isso. Os seres humanos, eles são moralmente responsáveis por suas escolhas, ações e consequências na esfera pública dos seus relacionamentos. Ainda que Deus mantenha o controle soberano sobre os resultados finais e sobre o destino de tudo aquilo que acontece na nossa esfera pública
de relacionamentos em sociedade. Por um lado, nós somos moralmente responsáveis pelas nossas escolhas, ações e consequências daquilo que vivemos nessa esfera pública dos nossos relacionamentos na sociedade. Por outro, Deus é soberano sobre os resultados e o destino de tudo que ali acontece. Há histórias bíblicas que afirmam isso, como, por exemplo, a história de José, filho de Jacó, que foi vendido por seus irmãos como escravo e chegou ao Egito nessa condição. Mais tarde, em uma outra situação, como o braço direito do faraó, o rei do Egito, José disse aos seus irmãos o seguinte: olha, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Ao me enviar para cá e livrar a vida de vocês e da nossa família da fome que está para vir sobre esta terra, Deus agiu de forma que eu pudesse preservar a vida de vocês, e para isso é que eu fui enviado pelo Senhor aqui para o Egito, a despeito de vocês terem planejado o mal e intentado o mal contra a minha vida. José entendeu que a sua vida e o seu trabalho na esfera pública, fosse como escravo, fosse como segundo homem no governo do Egito, deveria ser encarado como algo além do serviço prestado às pessoas naquela sociedade. Era diante de Deus que ele vivia e trabalhava, era a Deus que ele atribuía a sua vida, independentemente dos infortúnios que ele tivesse sofrido. Ele sabia que, no final das contas, Deus era soberano e governava todas as circunstâncias da sua vida. E diante disso, a gente deve responder com sinceridade. Será que nas minhas atividades do dia a dia eu reconheço que há uma intenção, um propósito, um governante e um auditor divino? De que forma o fato de que eu devo prestar contas a Deus deve interferir na minha vida, nos meus estudos, no meu trabalho e nas demais atividades que eu desempenho nessa esfera pública de relacionamentos na sociedade? Será que eu entendo que eu sou dependente e que eu estou debaixo do governo não de Deus, no governo de Deus não só no fim de semana, mas igualmente de segunda a sexta-feira? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você ora antes de dar início às suas atividades diárias de estudo ou trabalho? Será que varrer, limpar, cozinhar, ler, ensinar, dirigir, organizar, calcular, ordenar, vender, negociar, orientar, construir, montar ou quebrar? Será que as suas atividades na esfera pública elas são desempenhadas no dia a dia de modo tão automático que você dispensa, se esquece ou ignora que faz cada coisa diante de Deus e para Deus, como governante e auditor da sua vida e com a responsabilidade que lhe foi dada na sociedade em que você está inserido? Será que é diante de Cristo, o Senhor, que você desempenha as suas atividades, como Paulo escreve aqui na sua carta aos Colossenses? Percebam que não foi sem razão que o apóstolo Paulo trouxe, então, depois de escrever isso, ele trouxe à tona, depois de advertir e instruir os escravos e os senhores na sua carta aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2, o seguinte: ele escreveu: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Em seguida, ele pede que a igreja também se lembrasse dele nas suas orações, para que ele pudesse desempenhar a sua atividade apostólica e missionária. O apóstolo Paulo ele estava preso quando escreveu essa carta, e sim, ele reconhecia que Deus havia distribuído dons e talentos específicos na igreja, mas ele também sabia que cada cristão tinha um campo missionário para o qual se dirigia todos os dias ao viver e trabalhar na esfera pública dos seus relacionamentos. Foi por isso que ele escreveu, nos versículos 5 e 6. Veja aí comigo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja agradável e temperado com sal, para que,
saibam como responder a cada um. Então percebam, meus irmãos, minhas irmãs, que nós devemos viver e trabalhar na esfera pública, sabendo que Deus tem um propósito para ela e tem a intenção de usar as nossas vidas no cumprimento desse propósito. E isso porque Deus há de redimir a esfera pública. O plano de Deus é de redimir a esfera pública. Percebam que, por achar que este mundo está destinado à destruição e que nada deste lado da eternidade tem tanta importância assim, alguns podem encarar a vida e o trabalho na esfera pública assim de uma forma indolente. Há quem pense que tudo o que acontece aqui na Terra é temporário, é transitório, de tal modo que a vida e a história humana neste mundo é como se fosse assim a sala de espera, a antessala para a eternidade. Há quem pense que tudo o que existe ao nosso redor será um dia destruído e que aqueles que forem salvos pela graça de Deus, por meio da fé somente em Cristo, viverão entre as nuvens, no céu, para sempre. Por isso, o que importa? A vida aqui na Terra. Há quem pense dessa forma, talvez por causa daquilo que o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 3, afirmando sobre o juízo final que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. O dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Bom, apesar do quadro descrito pelo apóstolo Pedro ser de uma destruição total, a gente precisa perceber que ele está nesse trecho da sua carta fazendo uma comparação desse dia do juízo final por meio do fogo com o dilúvio enviado para a destruição dos ímpios no passado. Assim como houve a condenação da impiedade humana no dilúvio e a destruição da vida e dos elementos da natureza que ficaram submersos, assim também ocorrerá no futuro, só que pelo calor do fogo. Mas assim como houve a regeneração da natureza e da vida depois do dilúvio, assim também haverá novos céus e nova terra onde habita a justiça depois do juízo final pelo fogo. A Bíblia mostra que haverá restauração e renovação da criação. Eu não sei o quanto de continuidade e descontinuidade haverá entre o mundo físico que nós vivemos hoje e o estado eterno futuro, mas de uma coisa eu sei: a criação ela não será extinta por causa da corrupção e da transgressão do pecado da humanidade. Ela será sim expiada, resgatada, renovada e restaurada conforme a obra e a pessoa de Jesus Cristo. No final, quem se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo para a salvação não escapará desse mundo para ser levado para um paraíso celestial. Na verdade, os céus descerão à terra, Deus virá viver conosco em uma nova criação, em novos céus, em uma nova terra, purificada e restaurada. E enquanto isso, o que nos cabe? Como devemos viver? Enquanto isso, nós devemos viver neste mundo com vistas ao que Deus há de fazer nesse tempo futuro. Um tempo que, como nós podemos ver ao longo das Escrituras, envolve o juízo e a condenação da impiedade, da maldade e da oposição a Deus, mas que também envolve a redenção e a restauração da criação e das pessoas. Isso significa que hoje, então,
Por um lado, a nossa missão como povo de Deus é viver como uma nova criação na esfera pública. Só que, ao viver desse modo, nós estaremos em oposição a este mundo depravado e em rebelião contra Deus. E isso vai exigir de nós uma atitude de confronto corajoso contra o que há de transgressor e pecaminoso nessa esfera pública dos nossos relacionamentos neste mundo. O nosso desafio é, como disse o Senhor Jesus, estar no mundo sem ser do mundo. O nosso desafio é estar no mundo sem ser do mundo. E esta disposição para a vida e o trabalho na esfera pública dos nossos relacionamentos vai exigir que a gente compreenda a realidade caída, depravada e autodestrutiva dessa sociedade em que nós vivemos. Vai exigir também que a gente trabalhe de forma construtiva e cuidadosa para o benefício desta mesma sociedade. E também vai exigir que a gente lute para preservar a nossa integridade. E para ilustrar isso, eu tomo como exemplo o profeta Daniel. Daniel foi levado para o exílio na Babilônia e lá foi colocado para ser treinado de forma a assumir responsabilidade no governo babilônico. A Babilônia era uma sociedade imersa em uma cultura pagã, idólatra e pecadora, assim, muito semelhante à que nós vivemos hoje. Isso, então, exigiu de Daniel uma postura firme contra a idolatria e contra o paganismo daquela sociedade, ainda que ele tivesse se envolvido com a cultura local, admitido um nome babilônico, aprendido a língua e ocupado um cargo no governo da Babilônia. Assim como José no Egito, que eu mencionei para vocês, Daniel na Babilônia trabalhou de forma construtiva e cuidadosa para a sociedade em que estava inserido, na mesma medida em que manteve a sua integridade ética e religiosa. Conta a história que depois de um tempo, um novo rei assumiu o governo da Babilônia e então esse rei nomeou 3 ministros para controlarem os 121 governadores babilônicos. Um desses ministros era Daniel e ele mostrou logo que era o mais competente do que todos os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí, os outros ministros e governadores, por inveja e perseguição, procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser um mau administrador, mas nada eles encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Não puderam achar nele falta alguma, porque ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Meus irmãos e minhas irmãs, é de cristãos assim que a nossa sociedade precisa. Agora pense e responda sobre o seguinte: o que você acha de uma pessoa crente, que trabalha para uma empresa e que se destaca, batendo metas de produtividade que lhe são dadas? Só que essa pessoa que é crente faz isso de modo fraudulento, contrário às boas práticas e ao código de ética da empresa. Todo mundo sabe disso? Dos subordinados, essa pessoa, aos seus colegas de mesma função e até os superiores sobre essa pessoa que é crente. Se a gente tivesse de pensar com a mente desse mundo, talvez nós diríamos: bom, o que me importa, o que eu quero saber é o quanto essa pessoa dá conta do recado, o quanto ela produz. O resto é com ela. Mas imagine só o testemunho dessa pessoa. Será que ela espelha na esfera pública o que se espera de alguém que foi redimido pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa atividade missional na esfera pública, ela trará situações de conflito
que exigirão de nós olhos bem abertos, mente disposta e armadura espiritual pronta para a batalha que nós temos a enfrentar nessa arena pública dos nossos relacionamentos em sociedade. Nós somos chamados para sermos santos. E isso significa que nós devemos ser diferentes das demais pessoas, porque somos representantes do Deus único e verdadeiro nessa esfera pública dos nossos relacionamentos. Porque nós fomos chamados para adorar um Deus que é diferente dos deuses e dos ídolos da maioria das outras pessoas. Nós fomos chamados para viver de acordo com padrões éticos muito diferentes daqueles vividos pelas pessoas nessa sociedade depravada. Jesus disse que nós deveríamos ser sal e luz deste mundo. Vejam que o sal ele tem a ver com a conservação. Isso em um tempo em que não existia geladeira, para não apodrecer, a carne deixada por si só, para não apodrecer, ela era conservada depois de imersa em uma solução salgada, em uma salmoura. Fazendo a comparação disso com este mundo, nós entendemos que a sociedade ela está inclinada naturalmente à podridão, mas que a nossa presença lá deve servir para manter o que há de bom e saudável e remanescente por meio do Evangelho. Jesus também disse que nós devemos ser luz neste mundo. E ele disse isso tendo em mente o cômodo de uma casa depois que o sol se põe e esse cômodo fica ali todo escuro. As lâmpadas então devem ser acesas para evitar que alguém se machuque caminhando por aquele cômodo, evitar que alguém tropece em algum objeto, alertar para quem caminha ali para os perigos eventualmente presentes naquele cômodo. Assim acontece com a esfera pública dos nossos relacionamentos nesse mundo e na sociedade em que nós vivemos. Nós vivemos em uma sociedade em trevas, e daí como uma carne in natura que apodrece por si mesma, ou como um cômodo sem a luz do sol em escuridão, assim é a esfera pública da sociedade em que nós vivemos quando ela se encontra sem o Evangelho de Cristo. Essa esfera pública de relacionamentos entre as pessoas carece do sal e da luz que há no Evangelho de Jesus e que é levado até lá por meio de homens e mulheres das mais diferentes faixas de idade que foram redimidos. Lá nessa esfera pública, onde nós que cremos em Jesus, vivemos, estudamos, trabalhamos, realizamos nossas atividades físicas, de lazer e de entretenimento. E aí eu pergunto, onde é que estão esses crentes em Jesus? Onde estão os santos que realmente vivem como santos, como separados, como um povo diferente, que vivem contra a cultura deste mundo nessa esfera pública dos relacionamentos em sociedade? Onde estão aqueles que percebem que a sua missão é viver, estudar, trabalhar, dar testemunho e pagar o preço de fazer isso conforme o Evangelho do nosso Senhor e como pessoas redimidas? Vejam que o apóstolo João ele escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19, o seguinte: sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno, que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Então, nós não podemos ignorar que as sociedades elas estão em rebelião humana e satânica contra Deus, que o mundo odeia Cristo e rejeita o povo que vive debaixo da direção e do poder do Espírito Santo. É por isso que eu disse no início desta mensagem que encarar a vida e o trabalho na esfera pública de forma idólatra é destruidor. A esfera pública ela exibe toda a sua feiura do pecado humano, do mal demoníaco e da combinação dessas duas desgraças na forma de ídolos
que despertam desejos que nos afastam do amor de Deus. A idolatria na carreira, da posição social, do sucesso, coisas essas ligadas ao Deus do consumismo, mas não é somente a esse falso e nocivo Deus que nós devemos enfrentar enquanto vivemos nessa esfera pública. Há outros falsos e destrutivos deuses, como o orgulho nacional, a liberdade individual, a segurança militar, a beleza ou o corpo sarado, a celebridade ou a influência nas redes sociais. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que viver e trabalhar na esfera pública é sim envolver em uma guerra espiritual incessante, e isso exige que a gente conheça os nossos inimigos. Nós temos dois grandes desafios nessa arena pública. Primeiro, reconhecer os ídolos dessa esfera pública dos nossos relacionamentos. E também estar equipados para resistir a eles. E daí eu deixo para a sua reflexão a pergunta: quais são os elementos dessa guerra espiritual travada na arena pública dos seus relacionamentos que você precisa identificar e se preparar para enfrentar? Ou pior do que isso, será que você já foi envolvido de tal forma que está submisso a esses ídolos e esses falsos deuses? Meu irmão, minha irmã, esteja atento para esta guerra travada na arena pública dos seus relacionamentos em sociedade. E eu não poderia deixar de dizer que, como em toda e qualquer guerra, os que foram chamados para viver neste mundo de forma redentora, estudando, trabalhando e testemunhando na esfera pública dominada pelos ídolos deste mundo, sofrerão de uma forma ou de outra. Jesus disse que se alguém quisesse ser seu discípulo, deveria tomar a sua própria cruz e segui-lo. Que felizes seriam os seus discípulos quando fossem insultados e perseguidos por causa dele. A missão na esfera pública exige uma disposição para o sofrimento e a morte. Diferente de algumas sociedades em que esse sofrimento é físico e que essa morte é real, na nossa sociedade, aqui no nosso país, isso pode significar uma disposição para a morte da sua popularidade. Isso por você pregar e viver de modo digno de um evangelho e de uma ética evangélica que é impopular. Pode significar adotar um estilo de vida mais simples e nada ostentador, como incentivado, como promovido por essa nossa cultura. Conforme nós lemos recentemente, na semana passada, na nossa jornada de leitura do Novo Testamento, em Hebreus 12, versículos 1 até 3, está escrito o seguinte: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Meus irmãos e minhas irmãs, ao final desta pregação eu quero convidar você a pensar bem nas questões que foram colocadas ao longo dessa mensagem. Eu desejo que você se lembre de irmãos e irmãs em Cristo que vivem em lugares, em sociedades, neste mundo, fora do nosso país, sociedades que exercem tamanha perseguição sobre aqueles que confessam a Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas nessa esfera pública, ao ponto dessas pessoas, desses nossos irmãos e irmãs, se colocarem em risco de morte. E eu quero incentivar você a permanecer firme na fé, certo de que no Senhor a sua vida, estudo e trabalho e demais atividades na esfera pública não é algo feito em vão. Curve sua cabeça,
Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela tua redenção, pela tua misericórdia, pela tua graça estendida a nós. E pedimos que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, possa nos fortalecer, ó Deus, na fé, de tal modo que vivamos neste mundo, na esfera pública dos nossos relacionamentos, nas mais diversas atividades, cientes do teu propósito para as nossas vidas neste mundo. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nós possamos estar cientes que vivemos, ó Deus, nessa esfera, nessa arena pública dos nossos relacionamentos, com um propósito, ó Deus, um propósito em si mesmo, e também com vistas àquilo que o Senhor tem preparado para o nosso futuro, para o estado eterno. Deus Todo-Poderoso, que possamos viver de forma íntegra, que possamos dar um bom testemunho, que possamos atrair a atenção das pessoas e voltar o rosto dessas pessoas para a cruz, para a salvação que há em Cristo Jesus. Amado Deus, usa as nossas vidas, fortalece-nos na fé, ajuda-nos a viver neste mundo para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos isso. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Até a semana que vem, se Deus assim nos der esta graça.